assim, que eu servia tanto, 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 que a gente acaba se anulando. Mas hoje, depois da terapia, já voltou ao extremo, já voltou ao equilíbrio. Mas eu tomei a decisão de ficar em casa, eu me culpava, porque um lado meu eu tive que meio que matar, né? Quando eu foquei só na maternidade dentro de casa, eu abandonei a Patrícia profissional, a Patrícia que sonhava em ter uma carreira. Eu abandonei uma parte dos meus sonhos, porque eu achava, na minha mente, eu não sabia lidar com os dois ao mesmo tempo. Por ter perdido muita coisa, eu me culpei muito, assim. A cada promoção que eu recebia no trabalho, eu não conseguia ser grata. Sejam muito bem-vindas ao Ops, Desculpa o Áudio Longo, o seu mais novo podcast. Eu sou a Aline e esse espaço é criado por uma mulher real para outras mulheres reais. Um lugar em que a gente pode ser de verdade, sem rótulo, sem fórmula pronta. E esse episódio, em homenagem ao Mês das Mães, nós vamos falar sobre maternidade. Existe uma mentira que a gente mesmo sustenta quando a gente tenta colocar a maternidade com um padrão, como se houvesse uma fórmula mágica a ser seguida para ter o caminho certo. Então hoje eu trouxe uma pessoa para conversar um pouco com a gente sobre isso e vou contar também um pouquinho da minha história para vocês, para a gente saber se de fato há uma fórmula mágica para isso. Para bater esse papo aqui com a gente, eu chamei a Patrícia, minha amiga de longas datas. A gente é amiga há um bom tempo, mais de 10 anos, né? 10 anos. E aí a gente viveu processos, assim, com times parecidos, as nossas filhas têm idade bem semelhante, né? Mas a gente tomou decisões diferentes no meio do caminho. E por isso a escolha dela estar aqui com a gente hoje, justamente pra gente falar sobre essas diferentes decisões e onde a gente chegou por essas diferentes decisões. Só que antes de você se apresentar, eu vou contar um pouquinho da minha história, já para introduzir do porquê essa pauta de hoje é maternidade. Eu sou a Aline, eu tenho 35 anos, tenho 2 crianças lindas, meu filho mais velho tem 15 anos, a mais nova já vai fazer 13 anos, estão bem no período da adolescência, período crítico. Sou casada há 16 anos e comecei a trabalhar, o meu filho tinha apenas 2 meses. Foi uma decisão difícil naquele momento, porque eu resolvi trabalhar para assumir uma vaga de estágio, que a propósito é o lugar que eu estou até hoje, mas eu acreditava muito que eu tinha um potencial de crescimento naquele lugar. Mas quando eu tomei essa decisão de trabalhar com ele com apenas 2 meses, eu ouvi vários julgamentos sobre isso, né? Vários questionamentos, assim. Primeiro por ser uma vaga de estágio, depois por deixar ele tão novo. Porém, existiam várias possibilidades que me fizeram tomar essa decisão. E é muito do que a gente vai falar aqui um pouquinho. Mas antes de entrar mesmo no assunto, vou deixar a Patrícia se apresentar para a gente conhecer um pouquinho e entender por que é que ela que está aqui. Olá, muito obrigada pelo convite, Aline. Me chamo Patrícia, sou mãe da Laura e da Lívia, casada vai fazer 15 anos. Então, ela me convidou aqui porque eu já fiz ao contrário dela. Eu abri mão de um concurso público, eu abri mão da minha carreira para ser a dona do lar, cuidar das minhas filhas por um certo período. Eu vivi a primeira infância dedicada às minhas filhas. A primeira infância das minhas filhas foram dedicadas a ela. E há mais ou menos 2 anos eu comecei a introduzir o quê? A trabalhar dentro de casa, voltar a trabalhar dentro de casa, voltar a olhar para a minha carreira conciliada com a maternidade, depois de um certo período longe do mercado de trabalho. Então foi o quê? Foi uma escolha necessária com Patrícia, mulher, e não só Patrícia, mãe. Legal, muito bom, Paty, muito bom. Eu chamo de Paty, tá? Eu vou continuar chamando de Paty aqui. Por favor. Paty, quando veio essa oportunidade do estágio, na verdade, quando eu assumi o meu estágio, com 3 meses de estágio, eu descobri que eu tava grávida do Davi. Então foi um susto, assim, porque eu tava bem no início da carreira, e aí topei essa vaga, e 3 meses depois, grávida, enfim. E aí eu decidi permanecer no estágio, eu e o Léo casamos e decidi permanecer no estágio até ganhar o Davi. Quando chegou o Davi nasceu em dezembro, e aí eu fiz uma negociação com o meu chefe, de que na época não tinha essas coisas que tem hoje, assim, licença maternidade, tô velha, né? Não tinha licença maternidade para estagiária, na época, eu acho que hoje já tem. E aí eu fiz um acordo com o meu chefe, olha, eu vou emendar aqui a minha licença com umas férias que eu tinha, me dá um tempo para que eu possa voltar. Então no momento que eu tava assim, já grávida, barrigão, eu já sabia que eu queria permanecer ali na empresa. E recentemente, assim, eu passei anos me culpando por essa decisão, assim, porque
foi muito difícil, assim, eu ir trabalhar amamentando, eu tá no emprego e aquele peito, assim, a gente que é mãe sabe que quando o filho tá com fome, realmente, você pode estar em outro extremo, mas o seu peito jorra, assim, você sente a dor no peito porque a criança já tá com fome. Então, eu sentia isso lá no trabalho. Foi muito difícil porque eu sabia que ele também estava sofrendo, né, com aquela decisão, que não era só eu. Mas eu tinha um ambiente seguro para poder deixar ele em casa. Eu tinha minha mãe, meu esposo. Uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Meu esposo estava ali também. Meu esposo era autônomo na época, então ele acabava que tinha mais tempo livre para poder estar com ele. E por isso eu não quis abrir mão da minha carreira, né? E o engraçado disso, eu tô fazendo essa contextualização por isso, porque eu só descobri há pouco tempo que eu realmente não quis abrir mão da carreira. Por muito tempo eu sustentei a fala de que era para trazer a sustentabilidade financeira da casa, que era porque eu queria dar algo melhor para eles. Conforto. Né? Conforto, enfim. Eu ia falando isso, eu ia alimentando isso meio que para camuflar aquele meu desejo de realmente investir na carreira, né? O que não, pra mim, hoje não deveria ser algo errado em que a gente tivesse medo de falar. Por que eu tenho medo de dizer que eu quero investir na minha carreira mesmo sendo mãe? Por que isso ainda tem que ser podado hoje, né? Então faz pouco tempo que eu descobri isso, de que eu realmente dei aquele passo não só pela sustentabilidade financeira, que é claro que a gente teve depois, mas porque realmente era importante para mim crescer profissionalmente, enfim, investir ali na minha carreira naquele momento. E aí eu queria ouvir um pouquinho assim de você, o que passou na sua cabeça para você fazer exatamente o inverso, assim, o que aconteceu que fez com que você tomasse essa decisão oposta? Bem, primeiramente, necessidade. A minha decisão foi com base na necessidade que eu havia naquele momento. Por quê? A minha filha hoje, a mais velha, está com 12 anos, diferença da sua apenas meses, e a mais nova com 10 anos e pouquinho. E na segunda gestação, ela começou a adoecer muito. Minha segunda filha vivia doente. Então, por necessidade, era simples assim. Eu saía para trabalhar, a escola, a creche, já me ligavam. Mãezinha, sua filha está doente. Então, foram recorrentes esses períodos. Então, eu falei assim, sentei e analisei. Se for para seguir dessa forma, eu vivendo entregando atestados, coisa que me deixava contrariada, eu prefiro abrir mão. Na verdade, eu não abri mão. Eu fui até a secretaria, pedi uma licença não remunerada. Só que não era de interesse da Secretaria de Educação. Acabou que eu falei, então tá bom, assina aí que eu vou pedir exoneração. Quero minha exoneração. Por quê? Porque a minha filha necessitava naquele período. As minhas filhas necessitavam. Tinha uma rede de apoio? Tinha. Só que eu sempre tive na minha mente o que eu queria entregar para minhas filhas. Qual a educação que eu queria dar para elas. Sendo que não é que eu não confiasse na minha rede de apoio, até são pessoas muito queridas. Só que ela já existia uma demanda ali para elas. E eu não queria ocupar mais a vida delas entregando uma coisa que era responsabilidade minha. As minhas filhas, responsabilidade do meu lar. Meu esposo não tinha necessidade, ele não tinha como sair de um concurso público também para falar, não, vou para você continuar. Então acabou que o acordo foi, eu continuo, eu sustento e você cuida das meninas. Lógico que houve um baque financeiro, né? Ainda mais eu que fui criada sendo independente, tendo meu próprio dinheiro. Então sofri muito nos primeiros anos, não vou mentir para vocês, porque você chegar e não, preciso disso e daquilo, é difícil você, que é independente, chegar e falar assim, eu preciso de algo. Não, eu dou um jeito, eu faço. Legal. Então, assim, a necessidade maior foi, Lívia vivia doente e eu abri mão por elas. Por elas. Por estar presente e entregar aquilo que eu queria que elas realmente recebessem. A educação, a presença. Porque eu sei que é fundamental na primeira infância. Muito bom. É Sempre. muito bom. Eu vejo muito valor no que você fala, assim, valores de família, valores de pessoa, né? Muito legal. Quando eu tomei essa decisão de investir mesmo na minha carreira, eu entrei em uma briga muito grande comigo mesma. Porque, como eu te falei, assim, há pouco tempo que eu descobri que essa decisão tinha sido por mim e não por eles, né? É claro, assim, que tinha todo um ambiente seguro, preparado para aquilo que influenciou, né? A questão mesmo da saúde deles, o Léo poder estar em casa com eles, né? Então, tudo isso influenciou para essa decisão. Mas mesmo tendo esse ambiente tão confortável para dar esse passo, eu ainda me culpava muito, assim, porque tinha coisas que eu tava perdendo, eu sabia que eu tava perdendo. E a imagem que a gente vê, assim, não sei se essa é a palavra correta, não é a palavra correta, mas o padrão que a gente vê é exatamente o pai vai trabalhar e a mãe que fica em casa. Então, como a gente fez o inverso, eu me perdi muito nesse caminho, assim, não foi fácil pra mim, porque eu sabia que eu estava fazendo aquilo para poder investir na minha carreira e para poder crescer profissionalmente, porque era o meu desejo, eu tinha sonhos, eu tinha planos e aquilo era prioridade pra mim.
Mas eu entrava em conflito comigo mesma várias vezes, porque eu sempre me colocava, assim, dizer que aquilo era por necessidade financeira, ou então que aquilo era porque a gente não tinha casa ainda, morava de favor na casa dos outros, e aí tinha que comprar uma casa, enfim. Eu colocava meio que essas desculpas para não entrar nessa diferença, nessa bolha diferente de mães que trabalham fora, né? Então teve muitos momentos mesmo sabendo que a minha carreira era prioritária, que eu me olhava no espelho e eu não conseguia dizer quem eu era de verdade. Justamente por esse conflito. Porque, por um lado, eu sabia que eu queria priorizar a minha carreira. Mas, por outro lado, tinham várias pessoas dizendo que eu era uma mãe desnaturada e que aquilo não era o caminho. E que talvez até eu estava sobrecarregada porque o meu esposo colocava tudo em cima de mim. Então, o que eu não era verdade. Eu estava fazendo aquilo porque eu queria. Mas como eu inventava essas desculpas, não era tão claro para mim, né? Então, teve vários momentos que eu me olhei no espelho, e literalmente, quando eu falo olhar no espelho, é exatamente isso, é você se colocar na frente do espelho e ficar se enxergando ali. Eu evitava isso, porque eu me achava uma farsa. Eu me achava uma farsa, né? E rolava viagem a trabalho e eu era a primeira a falar, eu vou, porque eu tô dentro. Porque eu sabia que essas viagens iam potencializar demais a minha experiência, né? Só que eu tava deixando 2 crianças pequenas em casa. Né? E aí eu pegava e falava assim, gente, como eu posso fazer isso? Que louca que eu sou, né? E entrava em conflito, porque tinha o desejo de crescer, mas tinha a responsabilidade. Só que no fundo, essa responsabilidade, eu não estava sendo irresponsável, porque estavam com o pai e muito bem cuidados com o pai. E querendo ou não, esse conflito é o que a sociedade impõe também, né? Sim, exatamente. E tanto a gente escutar aqui e ali, às vezes não são nem sentimentos nossos, mas são sentimentos externos que interferem no nosso interno. Nossa, demais, é isso. E aí causa uma bagunça. Por você não estar seguindo o padrão, causa uma bagunça. Então, teve vários momentos em que eu não consegui me olhar no espelho porque eu me achava uma farsa. E aí eu queria ouvir de você, se no meio do seu processo você também sentiu isso, assim, se teve algum momento que você achou que poderia estar fazendo algo errado. Lógico. Com certeza sempre teve sim, por um longo período teve a culpa, né? Porque por mais que eu tomei a decisão de ficar em casa, eu me culpava, porque um lado meu eu tive que meio que matar, né? Adormecer. Porque a gente acha que para entregar algo a gente tem que estar ali 100% só focado naquilo. E quando eu foquei só na maternidade dentro de casa, eu abandonei a Patrícia profissional, a Patrícia que sonhava em ter uma carreira. Eu abandonei uma parte dos meus sonhos porque eu achava, na minha mente, eu não sabia lidar com os dois ao mesmo tempo. Hoje eu vejo assim que poderia ter mudado alguma coisa, poderia. Mas naquela época eu não tinha um amadurecimento que eu tenho hoje. Não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Então, sim, eu cresci com uma culpa. Eu vi minhas filhas crescendo, mas sempre existia aquela culpa ali. Se eu tivesse feito isso? É porque, querendo ou não, você estar dentro de casa é um trabalho que não é reconhecido. É um trabalho que pesa, que ninguém enxerga o valor que é estar dentro de casa. Por muitas das vezes as pessoas chegarem e me falarem assim, nossa, você não precisa de nada, você está em casa, está com suas filhas. Gente, mulher sonha assim ter uma carreira. Mulher sonha em querer algo mais. Mas naquele momento eu não poderia sair. Até tentei outras coisas dentro de casa, mas que não tinha nada a ver comigo. Então, não me trouxe benefício nenhum. Então, às vezes que eu tentei sair assim num período, eu falei assim, não tô dando conta mais. Quando eu saía na esquina, logo eu recebi uma ligação, minhas filhas adoeciam. Então era aquele puxa e colhe, vai e volta, vai e volta. Só que essa insegurança não partia delas, partia de mim. Então, querendo ou não, o que a gente tá sentindo, aquele turbilhão, transfere pros nossos filhos. Então, realmente, houve culpa, sim. Muitas das vezes eu até comentava assim, se... Paty, por onde você anda? Às vezes eu recebia ligação e falava, Paty, o que você tá fazendo? Eu? Tô dentro de casa. E achava isso ruim? Você achava isso ruim? Você achava Eu tinha vergonha. Mesmo? Sério? Tinha vergonha. Não, assim, a minha vergonha era... porque eu sempre fui daquela assim, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E na hora eu falei assim, você não fez nada daquilo. Não me arrependo de ter dedicado esses 10 anos exclusivamente para minhas filhas. Hoje eu não me arrependo, porque elas estão bem consolidadas. São meninas que estão bem educadas. Daqui em diante é só acompanhar o desenvolvimento delas. Mas na primeira infância elas tiveram um pai e uma mãe bem presente. É legal você trazer essa coisa assim da vergonha e do conflito, porque mostra muito sobre a consequência da gente não tomar decisões com realmente clareza do porquê que a gente está tomando, né? No início você falou assim, não, minha filha era muito doente, eu tomei essa decisão. Mas por mais que você saiba que você tomou, se no decorrer do processo isso não tiver claro, a gente acaba caindo na cilada de fazer o que todo mundo tá falando que deveria ter feito. Exatamente. Né? Porque provavelmente o que cobravam de você é, você não tá fazendo nada, mas ninguém sabia o porquê você tinha tomado aquela decisão. Não. Ninguém sabia da tua história. Porque antes de eu tomar essa decisão, eu coloquei elas na creche, né? Fui chamada de louca. Você é louca? Como assim colocar 2 bebês numa creche? Eu falei, gente, eu prefiro a creche. Eu me sinto muito mais segurança estando ali na creche
do que deixar outra pessoa dentro de casa. Até porque recursos financeiros você não tinha condição de contratar alguém, fica aqui dentro de casa, uma babá, enquanto eu vou trabalhar. A minha situação não me permitia. Então eu tinha, assim, o auxílio de uma creche pequena, onde eu confiava na dona da creche, era uma conhecida, uma amiga, se tornou uma amiga naquele período. Então, assim, eu sentia confiança, foi uma creche que me trouxe confiança. Só que, assim, devido às circunstâncias, à adaptação, acabaram que a segunda ficou bem doentezinha. Então, foi um período, assim, que eu falei assim, gente, não tem como. Então, a minha solução no primeiro momento foi, me manda a exoneração e eu vou assumir isso daqui. Sim. Então, não teve aquele, vou sentar, avaliar o pós, os contras, quais são os benefícios, quais não são. Não existia isso na vida na minha cabeça. É bem o nosso perfil, né? Porque a gente tem muito essa coisa de executar, de fazer, deu problema, me dá que eu resolvo. A solução é essa, assina aqui, bora lá e vamos criar. Só que depois, caraca, será que eu fiz a coisa certa? Não poderia ter conciliado? Mas é muito legal você falar isso, porque mostra muito sobre a importância de você ter a linha de chegada. Quando a gente não tem a linha de chegada, a gente se balança mesmo no meio do caminho, porque você começa a viver para suprir a necessidade e a expectativa do outro, e não aquilo que é importante para você. Pegando um pouco esse gancho, quando eu olho hoje eu tenho clareza disso, mas no decorrer do caminho eu não tinha. Quando eu olho hoje a forma com que as coisas foram conduzidas, eu também não me arrependo, por exemplo. Porque eu sei que eles estavam num lugar seguro e que eles têm um pai mesmo que conseguiu suprir, né, aquela pouca ausência que teve no decorrer desse meu trabalho na carreira. Acabou que esse investimento trouxe um benefício para minha família. E que eles continuaram com a nossa presença, porque no meio do caminho eu fui arrumando também ali saídas para não ser uma mãe ausente. Então, assim, a gente fazia jogos à noite, né, jogos em família, tem as nossas ações que a gente fazia na igreja, enfim. Então, tinha estratégia que eu colocava para poder estar mais presente na vida deles, né? Só que quando eu olho assim para essa Aline que estava no decorrer do processo fazendo isso, se eu pudesse voltar lá atrás, eu diria assim, para de se culpar e só faz, que tá dando certo, né? Se tá dando certo, só faz. Porque hoje eu olho pro resultado, Davi já tá com 15 anos, Luísa tá com 13 anos, são crianças maravilhosas, assim, que pra mim, diferenciadas, não é querendo dar uma de, né? Mas diferenciadas mesmo, assim, tem muito caráter, e coisa que a gente investiu, foi investindo nisso. São lindos, gente. A gente investiu nisso no meio do caminho. Então, quando eu olho pra isso, eu vejo esse resultado, que bom. Mas pra chegar nesse resultado, eu tive que sofrer muito. Eu sofri muito no decorrer do caminho, me culpando, achando que eu tava sendo realmente essa mãe desnaturada, tentando dar um amor excessivo, que às vezes até sufocava, porque como eu não tinha muito tempo com eles, o tempo que eu tinha era, eu queria fazer isso, assim, fica aqui comigo e não sai, né? E às vezes acabava invadindo algum espaço deles, né? Presenteava demais, dava presente. O Léo até hoje fala, não fica Era pra ocupar o lugar, né? Isso, ocupar esse lugar de, às vezes, dessa ausência, né? Então, presenteava demais. Então, teve muitas coisas que eu errei porque eu não tinha clareza dessa linha de chegada. E essa linha de chegada é realmente eu feliz com a minha carreira, me sentindo bem comigo mesma, porque eu olho, assim, pra sua história, eu vejo, assim, pensando aqui rápido, tá? Eu vejo, assim, que talvez, se você tivesse escolhido a sua carreira, você não teria ficado tão bem consigo mesmo. Você teria sofrido um pouco. Com certeza, também. Porque você ia estar muito... faz parte, pelo que eu ouço de você, faz parte, assim, dos seus princípios, dos seus valores, né? Tá ali mais perto, né? Então, você ia sofrer. Você ia sofrer. Se você tivesse... Nas duas decisões. Você ia sofrer muito, né? Então, é importante que a gente tenha essa clareza no decorrer do caminho, independente da decisão que você vai tomar, que você saiba para onde é que aquela decisão vai te levar, né? Qual a linha de chegada? Porque aí a gente elimina esse processo de culpa no decorrer, né? De confusão também. Então, eu queria ouvir de você, assim, se hoje você pudesse dar um recado para essa Patrícia lá de 10 anos atrás, assim, que foi mais ou menos aí quando você tomou essa decisão, né? O que você faria? O que você falaria pra ela? Faça de novo. Vá, minha filha, vá a fundo, faça. Escolha de novo. Porque não foi, pra mim hoje não foi uma decisão errada. Foi uma decisão que me fez amadurecer. A maternidade, ela me transformou, me amadureceu num ponto que talvez se eu estivesse lá no mercado de trabalho não tivesse. Então, faça. Faria da mesma forma. Não teria outra opção. Que bom. Penso eu que não teria outra opção. Então, Patrícia, muito bem, faça de novo. 10 anos continue nessa tua mesma decisão. Porque, por exemplo, no meu caso, penso eu que perder a primeira infância delas não voltam. Mas uma carreira, sim, é possível construir depois de um certo período fora. Lógico, você vai sofrer? Vai. Mas eu não falo, vai, segue, porque você consegue construir depois. Não, sim, tirando o seu merecimento. Sim, sim. Jamais. Mas, por exemplo, no meu caso, eu fui criada para ser uma mulher independente.
Mas existiam valores e princípios dentro de mim que falavam assim, não, eu tenho que educar desta forma aqui, só vou ter paz se eu conseguir fazer dessa forma. Então me trouxe paz pelo lado que eu coloquei 2 pessoas no mundo e eu segui com o que eu havia planejado nesse ponto. Então fui bem sucedida, mas para isso eu precisei matar outra parte de mim. Precisei excluir outra parte de mim. Mas essa outra parte já saiu, gente. já tá nos trilhos, depois de algumas terapias, né? Essa palavra paz, eu acho que ela é fundamental, assim, nesse contexto. Porque não é a decisão certa ou errada. É Não. aquilo que te deixa em paz, aquilo que te deixa paz. tranquila com isso. Aquilo que te traz paz. Casa muito, assim, com o que eu falei, assim, se eu tivesse, talvez, dedicado em casa, eu não tivesse conseguido essa paz. Hoje eu olho para trás e eu não conseguiria essa paz, porque era importante para mim ali fazer carreira naquele lugar, naquele momento, com aquelas pessoas, com aquela oportunidade. E fiz. Então, para mim foi importante aquele momento, né? E talvez para você se você tivesse feito essa mesma decisão que eu, não ia te dar essa paz, né? Então, não tem o que a decisão certa ou errada, tem aquilo que te dá, que te deixa bem. Exatamente. Né? E se a gente não tiver clareza sobre o que deixa bem, a gente cai na cilada de fazer o que é o padrão, o que todo mundo pede. Exatamente. Por mais que a gente tomou uma decisão ali, a gente não está imune de sofrer outros ataques, a gente não está imune de ter outros questionamentos. Os questionamentos fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso amadurecimento. Então, não é certo ou errado, mas sim existe, tá bom, o que eu faço com isso agora? Sim. É sempre tendo consciência, e agora, o que eu faço com isso? Hoje, a minha realidade é essa. O que eu faço? Tô feliz? Não tô? Qual o próximo passo? Sim, bom, muito então é sobre bom. isso, né? Você falou sobre não perder a primeira infância e resgatando aqui a minha história, eu perdi muita coisa dessa primeira infância, assim. O Davi, por exemplo, não vi os primeiros passinhos, porque, como eu falei, eu comecei a trabalhar, tinha só 2 meses. A Luísa, os dentinhos, quando trocou os dentes também, perdi alguns, né? Teve um momento, assim, que eu me senti arrasada como mãe, que foi quando eu fui tentar tirar a fralda dela, e ela começou a querer fazer xixi em pé. Porque ela ficava muito com o Léo, com o irmão e com os meus sobrinhos. Meus sobrinhos eram muito próximos, os 2 sobrinhos homens. Então, acho que ela via ali todo mundo, né? O ambiente dela. Padrão. Todo mundo fazia xixi em pé. Meu Deus, foi uma luta ensinar pra essa menina que ela tinha que fazer xixi. Que ela tinha não, né? Que ela poderia fazer sentada. Ela não queria. Então, assim, eu perdi muita coisa. E por ter perdido muita coisa, eu me culpei muito, muito, assim. A cada promoção que eu recebia no trabalho, eu não conseguia ser grata. Porque eu olhava para aquela promoção e aquela promoção vinha junto com um discurso de negligência minha, né? De que talvez eu não estava sendo a mãe que eu precisava ser para aquelas crianças. E aí eu lembro de um momento que foi virada mesmo, assim, para mim, nesse sentido. Foi a primeira viagem, uma das primeiras viagens, assim, mais longas que nós fizemos. Nós fomos para o Natal Luz, lá em Gramado, e que nem era tudo isso, né? Mas tinha aquele momento mágico, assim, da chegada do Papai Noel, e aí acende as luzes, tudo, né? E eles eram pequenos, o Davi tinha no máximo aí uns 7 anos, eu acho. E aí naquele momento mágico, o Davi olhou e falou assim, mãe, graças a Deus que você trabalha, porque senão a gente nunca ia ter vivido isso. Olha aí, que reconhecimento. Então eu precisei ouvir isso dele para que eu conseguisse enxergar que eu não estava sendo uma mãe negligente, que eu não era uma mãe desnaturada, né? E aí eu comecei a entender o resultado de tudo aquilo que eu estava trazendo exposto. Então, mas ainda assim perdi. Sim. Mas tive outros ganhos, que foi essa parte da estabilidade financeira, a parte de construir viagens, assim, trazer conforto, escola boa. E além disso, construir também uma imagem, assim, que eu acho que eu consegui construir para eles, essa imagem, assim, de mulher decidida, né? Eu trabalho muito isso, em especial com a Luísa. Mas pelo que eu observo, mesmo você estando fora, você se fez estar presente. Sim. Então, assim, por mais que você estivesse fora, você se carregasse essa culpa, em todos os momentos você fazia questão de estar presente. Não fisicamente, mas a presença do fato da organização, de proporcionar isso, é estar presente. E a oportunidade que você tinha de estar com eles 24 horas, você vivia aquele momento. Às vezes, algumas vezes, trazendo um pouquinho para o meu caso. Eu estar presente 24 horas com ela, nem sempre quer dizer que eu estou ali ligada 24 horas com elas. São vários afazeres. Então, às vezes, a sua presença física não quer dizer que você está presente 100%. Às vezes, a sua entrega nos poucos minutos, poucas horas, poderia ser até mais do que a minha. Porque a entrega é diferente.
Nossa, eu vou até chorar, Paty, peraí. Não aprofunda assim não, porque senão a gente... Não, mas é porque me trouxe assim, essa questão. Eu tive que ter estratégias, assim, a gente bolou, eu e o Léo bolamos estratégias mesmo, pra poder aparecer, até aparecer, assim, um pouco de mim, da minha essência deles. E hoje eu vejo que tem muito, assim, a Luísa traz muito essa coisa da organização, planejamento, assim, Sim. propósito, traz muito isso, o Davi também traz muito essa coisa de resolver, assim, é algo muito meu. E tudo foi, assim, com jogos, com noite de filme, Sim. né, com essas coisas, assim. Mas aí eu queria ouvir um pouco, assim, de você, assim, o que você acha que você perdeu e o que você acha que você ganhou no meio desse teu processo. Nossa. Ai, o que eu perdi? Bem, o que eu ganhei foi poder a oportunidade de estar presente ali com elas, porque eu sei que a realidade hoje nossa não é bem assim. Não são todas as mulheres que têm a oportunidade de estar presente ali na primeira infância dos filhos. Então, assim, eu pude, sou agradecida imensamente a Deus e a vida do meu esposo. Então, eu tive essa oportunidade e eu agarrei ela, mesmo eu tendo que excluir outra parte. Então, eu ganhei poder estar presente, eu ganhei poder ver o crescimento delas de uma forma assim que, se fosse analisar outras maneiras, não seria possível. Ganhei a confiança delas, pude colocar em prática tudo aquilo que eu almejava. Pude falar assim, caraca, eu vou criar dessa forma e eu consegui. Então, assim, essa parte eu sinto que eu não falhei. Trazer muito, assim, os seus valores, Meus né? valores, Principalmente a coisa princípio espiritual, né? cristão. Eu vejo muito isso nelas, assim. Exatamente. A tua essência espiritual, que é incrível, assim, né? Como é que a convivência, estar perto, traz isso, né? Assim, a gente pegar um pouco da gente e depositar neles, né? Então, assim, por exemplo, o meu ato de amar são atos de serviço. Então, eu amo servir. No entanto, que ao ponto de eu me excluir para servir os outros, porque não há dependência de se fazer ali presente, né? Hoje já tem o equilíbrio, tá? Hoje já tem equilíbrio, mas chegou uma época assim que eu servia tanto que a gente acaba se anulando. Mas hoje, depois da terapia, já voltou ao extremo, já voltou ao equilíbrio. Então, o que eu perdi foram perdas materiais. Nossa, é lindo ouvir isso, porque... Foram perdas materiais, assim, profissionais. Porque hoje eu vejo que eu posso correr atrás. Sim. Pra mim mostra muito que você chegou no resultado que lá atrás você queria. Que é exatamente assim, deixa eu abrir mão desse meu eu agora pra eu poder investir na construção do eu delas. Exatamente. Né? No entanto, que quando eu sentei com elas e falei assim, olha, agora a mamãe vai trabalhar, mas a mamãe vai trabalhar dentro de casa. Assim, mesmo trabalhando dentro de casa, eu tive que aprender a dividir a minha atenção. Porque a maternidade, ela vai dentro de casa, você ser... A mulher de casa vai te ensinar a fazer uma gestão, vai te ensinar a você fazer uma leitura de linguagem. Então, querendo ou não, você tem que entrar no currículo, sim. Quando é mãe, tem uma experiência, uma bagagem enorme. Sim. Então, tem que entrar no currículo dessa mulherada. Tem. A gente não pode excluir isso, não, porque faz a gente ter uma visão totalmente diferente. Análise. Uma sensibilidade fora do normal até, né? Sim. Fora do comum. Então... Aqui é uma coisa assim que eu... Abrindo parênteses, uma coisa que eu percebo muito das mães que eu conheço e que eu sinto também é o cheiro de confusão. A gente tem muito isso, assim, você olha assim, o filho vem assim, querendo meio que te, né? Conta o que fez. Aí você já, o que é? Fala, tô sentindo. Já fala. E é batata, né? Pode ir atrás que tem. Pode ir atrás que tem. Então, assim, a perda, não quero falar perda, acho que a palavra não seria perda. Mas sim, o que você deixou de lado por um tempo. Sim, por um tempo, muito bom, gosto. O que você deixou de lado por um tempo. Então, esse lado eu tô resgatando, como te falei. E toda vez que a gente vai dar um passo diferente daquilo do que é do convívio, acontecem certas coisas. Então, quando eu falei para elas, eu vou voltar ao mercado de trabalho. Por exemplo, eu hoje trabalho no marketing digital, né? Então, quando eu vi essa possibilidade de trabalhar dentro de casa, não é porque eu amava, mas sim, foi uma maneira de eu me resgatar. Então, assim, bora ver se isso dá certo pra mim? Sim. E acaba que, querendo ou não, eu criei aquele gostinho. Falei assim, não, gostei disso aqui é bom. Isso aqui vale a pena. Por mais que... Gente... E tem muito dom. Agora você falando aí sobre as competências que deveriam estar no currículo, né? Eu vejo muito isso, assim, em você e também que a maternidade pode te trago isso, assim. Essa sensibilidade, a Patrícia trabalha como social media. Então, trabalha hoje com marketing digital e já tem uma cartela de clientes aí bem consolidada e tal. E eu já fui cliente da Patrícia. Então, assim, uma coisa que eu via muito ali quando a gente trabalhava é exatamente essa sensibilidade de conseguir enxergar a pessoa para além do negócio.
que talvez a maternidade tenha que te trago isso, Sim. né? Você conseguir enxergar a essência, assim. Então, quando a gente fazia ali alguns vídeos, né? Você sempre falava, você percebia quando eu tava nervosa, você percebia quando eu tava mais travada, e aí antes de falar assim, ó, você tá travada, você tá robô, você conversava, como é que foi seu dia? E aí a gente começava a conversar, e aí eu via, daqui a pouco eu já tava solta, né? Então, essa habilidade mesmo, assim, de conseguir enxergar a dor do outro, para além do que tá ali na casca, e principalmente o manejo de trazer a leveza. Então, eu vejo isso muito espelhado no teu trabalho hoje. Agora, uma coisa, assim, a gente falando que eu pensei, assim, apesar de toda essa clareza, de saber os resultados, tanto os resultados que você teve, quanto os resultados que eu tive, com as nossas decisões, eu tive que enfrentar, no meio do caminho, questionamentos que iam o oposto da minha decisão, assim, que sempre iam contrapor a minha decisão. E eu confesso que eu não sei se isso é porque eu tomei essa decisão de investir na carreira e as pessoas viam isso com maus olhos, assim, por os meus filhos serem pequenos e meio que achar que eles estavam largados, né? Eu cheguei ao meu primeiro emprego, assim, eu tinha uma vaga, tava numa vaga de secretária, e eu cheguei a ouvir de um chefe superior meu mesmo que eu estava ali porque eu queria fugir dos trabalhos domésticos. Então, a forma com que era visto uma mulher querendo investir na sua carreira, só pelo fato dela ser mulher, ser casada e ser mãe, ao invés de dizer que ela queria investir na carreira, estavam dizendo que eu queria fugir dos meus trabalhos, das minhas responsabilidades. Ao contrário, abrindo parênteses aqui, ao contrário. É. Eu já era vista como uma folgada que o marido banca. Então, assim, aí eu queria ouvir, assim, o que você teve que ouvir, como é que as pessoas, o ambiente ao seu redor acabou lidando com essa tua decisão, de que forma que foi recebida? Porque eu imagino assim, se eu fui mal recebida, se as pessoas viam com maus olhos, viam assim como ser uma mãe desnaturada, ou ser alguém que estava querendo fugir da responsabilidade, a teoria é que se você tomou uma decisão oposta de mim, largou tudo para poder se dedicar à sua família, vão meio que te colocar num pedestal. Como é que foi essa decisão? Não, você é louca? Como assim vai ser dona de casa agora? Não, não foi bem recebida também. Então, então você tem que dar graças a Deus porque você tá dentro de casa. Então, assim, as pessoas, elas nunca olham com olhar de simpatia. O porquê que ela tomou dessa decisão? Escutei também, nossa, o que ela vai ser da vida dela sem o marido dela? Gente, não foi? Não é assim, eu vou ficar em casa e vai ter um homem pra me bancar, não. Foi uma escolha. Eu quis estar dentro de casa. E foi um combinado. Foi um combinado. Isso aí não foi assim, eu vou me escorar agora em um homem e vou ficar dentro de casa só luxando, não. Até porque você tem que luxar, você tem que ter muito dinheiro, né? Mas não, mas fui bem bombardeada nesse quesito. Ela não tem problema. Pra quê? Ela tá no céu, ela pode fazer isso, ela pode fazer aquilo. Aí fica sendo meio que o Severino da família, porque Exatamente. é quem não trabalha. Exatamente. Né? Então, assim, a minha mãe me criou pra ser uma mulher extremamente independente. Ela falou, não te criei pra dar dentro de casa. E eu entendo, realmente, ela não criou. Só que até falou assim, mulher, tu não vai estudar, tu não vai fazer isso, tu não vai fazer aquilo. Então, sim, tinha uma cobrança da parte da minha família. Até quando você vai ficar assim? As meninas já estão grandes, você não vai voltar a trabalhar? Eu sempre falei assim, não, eu sei o momento certo. Eu vou saber o momento certo. Então, sempre teve essas cobranças, sempre teve a cobrança de outras partes também, e sempre tiveram comentários bem sombrios, bem tóxicos. Então, a gente vê que não é a nossa decisão. No início, a gente estava falando, realmente, uma decisão certa a ser tomada, uma decisão equilibrada. Não há, assim, né? Não tem uma fórmula mágica. É muito o que vai te trazer paz naquele momento. Então, mas a culpa, ela existe independente da tua decisão, porque o externo, as pessoas acabam influenciando e sempre vão, assim, e esse é o legal de ter essa visão. Eu trouxe uma situação em que eu decidi investir na carreira e eu fui culpada e taxada como uma mãe desnaturada. Você já traz uma decisão oposta, em que você abriu mão da sua carreira em prol da sua família e foi acusada de folgada e que quer só viver às custas do marido. Então, para a sociedade, para as pessoas que influenciam, que ficam de forma tóxica, né, julgando, não há um caminho certo, sempre vai estar ruim. Sempre. Então, não vale, a conclusão que eu tiro, assim, desse nosso primeiro bloco, assim, é que a gente não pode se deixar influenciar com o olhar do outro. Tem que ter a nossa linha de chegada. Qual é a minha linha de chegada? Onde é que eu quero chegar? E se basear nisso no decorrer do processo. Se você não tiver uma linha ali, realmente, olha, eu quero chegar nesse patamar, nessa época, eu quero estar assim, bem definida, você se perde ao longo do caminho. Mesmo você tendo, você ainda escorrega em
em alguns comentários e alguns conflitos, imagine você não tendo. Não tem. Então, sim, é primordial, sim, você ter uma meta, você ter um objetivo, e ter a ciência, consciência do porquê que você está nessa situação. Por que eu estou nessa situação e até quando eu vou permanecer nela? Mas você caiu nessa cilada? Você Caí. acha, assim, que se culpou em Caí. algum momento? E Sim. qual foi a consequência disso, assim, de você ter se culpado, assim? O que gerou? Te travou alguma coisa? Talvez alguma coisa emocional, Sim, uma ansiedade? Ansiedade. Não digo depressão, mas eu fiquei um período bem ansiosa mesmo. Então eu achava que tudo, tanto que eu queria suprir ajudando os demais, porque era como se eu quisesse me provar em todo instante. Eu preciso me provar. Eu preciso fazer isso porque aí eu vou falar assim, não, eu estou fazendo algo para alguém, eu não só estou dentro de casa como a donzela. Não, eu faço além do que eu posso, eu carrego além do meu fardo para me poder provar para os outros que eu sou capaz. Olha. Mesmo eu estando dentro de casa, eu consigo resolver a tua vida, eu consigo resolver a dela, eu consigo resolver a vida de todo mundo. E qual foi o momento de virada? Nem tá no roteiro, né? Mas qual foi o momento, assim, de virada, assim, que você... olha, não vou mais ouvir, porque hoje eu enxergo você como uma mulher muito bem resolvida, assim. Eu vejo você muito gestora, dona do seu lar, eu vejo muito a tua essência dentro do teu lar, mas eu não acho que isso te afoga mais. Não, eu não vejo mais. você muito leve, muito livre, você trabalha com o que você gosta, você estuda. Eu vejo você muito você, não vivendo em prol do que os outros estão querendo, expectativas Não. dos outros. Qual foi a virada? A virada? Em Bem, que momento, assim, que você pegou, parou e falou assim, cara, não vou ficar dando ouvido aí pro que estão falando, não. Porque você acabou de relatar até, talvez, uma sobrecarga, né? Essa necessidade de fazer, sim, fazer. sobrecarregada. Qual foi o momento que você deu esse passo atrás pra conseguir essa liberdade que você tem hoje, essa leveza na tua rotina? Foi depois de umas crises de ansiedade, de umas terapias. Foi onde Então você chegou a adoecer mesmo? cheguei a adoecer Tá. por conta das cobranças externas. Foi um ponto que eu não conseguia mais administrar. Eu falei assim, cara, tudo que eu faço ainda não é o suficiente, nunca vai ser. Então teve essa clareza. Por mais que eu possa abraçar o mundo inteiro, mas nunca vão pensar igual eu penso. Nunca vão ver o valor que eu me vejo. Eu sei que eu tenho valor, mas eu não consigo mostrar o meu valor dessa forma mais pra ninguém. E também sempre tenho, dentro sempre teve aquela questão assim, eu tenho sonhos que eles precisam ser concretizados. Então o que eu preciso fazer hoje? Então depois de uma série de crises de ansiedade, teve uma viagem, aquela viagem do Rio que nós fizemos, aquela viagem me fez falar assim, foi. Naquela viagem, assim, eu vi muito Deus, assim, por mais que, são 3 loucas viajando por aí pelo mundo, mas foi terror nessa viagem. Tocamos, abre parênteses. Só que foi uma viagem que eu vi muito Deus ali na minha vida, nas nossas vidas, porque eu falo, Senhor, eu me vi fora dentro da minha realidade, dentro do meu contexto, e diante daquelas cenas tudo, eu vi muito cuidado de Deus. Eu falo, cara, eu quero mais momentos assim, de leveza, sem eu ter que estar provando nada pra ninguém. E eu quero mais momentos assim também com a minha família. Só que o que eu preciso fazer? Será se hoje as minhas filhas são capazes de estar só, entre aspas? Elas conseguem lidar com isso? Então, juntou a questão da fadiga, ansiedade, com as terapias e uma viagem que me fez virar a chave. E também alguns questionamentos com Deus. Isso eu não jamais posso excluir, essa parte. Então, foi um momento assim que eu fui muito franca com Deus. Falei, Senhor, eu não suporto mais. Até aqui tá bom. E agora? Eu vejo muitas histórias, assim, semelhantes, mas de pessoas que ainda não conseguiram alcançar essa luz, né? Essa clareza sobre essa virada. E é importante, assim, a gente que trabalha com mulheres, é importante que a gente não participe desses discursos tóxicos, Não. né? Porque muitas vezes, é como eu falei no início, assim, são discursos sustentados por nós mesmos. Nós mesmos cobramos, assim, olhamos, às vezes, e julgamos, né? A gente vê, assim, uma mãe, por exemplo, cansada. Eu vejo as minhas fotos quando os meninos eram pequenos. Meu Deus do céu, gente. Eu até falo, gente, eu não tinha amiga nessa época, poxa. Meu irmão falava assim, você pegou a cortina da tua casa pra vestir? E esse coque? Não só o coque, as roupas, né? Assim, um cansaço extremo e ter coragem de olhar para uma mulher nesse momento que a gente sabe que a gente não dorme, a gente tá esgotada, a gente tá amamentando, estão consumindo da gente, literalmente. E aí você ter coragem de cobrar algo, querer dizer que aquela pessoa ainda tá fazendo pouco, né? E isso mostra, inclusive, o quanto que por essas nossas cobranças, esses nossos questionamentos, a própria mulher começa a se colocar em uma situação de entrega de mais de 100%, eu vou fazer mais, porque o que eu tô fazendo ainda é pouco. É pouco, isso é então eu verdade. tenho que fazer mais, eu tenho que entregar mais. E aí hoje você tem várias mulheres nesse cenário de sobrecarga, com 1001 funções, acumulando, super acumulando, porque hoje, uma coisa que eu vejo muito, assim, em você conhecendo um pouco, participando um pouco da sua vida, há um movimento
na sua casa e uma organização dentro da sua casa para que você possa resgatar os teus sonhos, Sim. né? O teu marido tá contigo, as tuas filhas já estão agora grandinhas, Alinhadas. já estão trabalhando em casa, ajudando ali com as tarefas de casa, se responsabilizando por algumas coisas, o seu marido apostando, investindo no teu sonho, Sim. né? Então tem todo um trabalho. Mas para que isso acontecesse, você precisou ter essa clareza primeiro. Com Né? certeza. Então, eu acho que é realmente um conjunto, assim, veio a expectativa, a gente questiona, a partir desse questionamento vem uma entrega maior, nós mulheres ficamos sobrecarregadas, não temos clareza, a família não participa e vai só crescendo a bola. Eu até abro parênteses aqui pra comentar. Ele foi meu maior incentivador. Olha, Assim, no quesito, falou assim, não, você faz isso, tenta isso, porque ele enxergou além, ele consegue enxergar além, às vezes, do que eu não estou enxergando. Então, querendo ou não, muitas das minhas decisões também partiram ali do apoio dele. Ele fala assim, não, Patrícia, faz isso, joia. Ele chama de joia, né? Então, faz isso, tenta isso. Então, uma forma de me resgatar, assim, tirar daquele mundinho assim, e falar assim, não, tem algo além que você pode fazer agora. e olha, tem uma coisa linda, você mulher aí que tá assistindo e que tem um marido que talvez pense diferente, traz esse corte e joga pro cara, né? Porque tem uma coisa linda que acontece, você, o tempo todo ali dentro da sua casa, fazendo a gestão, a organização, tá todo mundo muito confortável com isso. Então, Se de repente você decide investir nos seus sonhos, o primeiro não é porque alguns, é óbvio que a gente não tem que aqui meio que camuflar e dizer assim, homens são maravilhosos e lindos. Alguns homens são tóxicos e vão querer de fato trabalhar para que você não sai do lugar. não saia do lugar. Mas, mesmo o cara que não é tóxico, mesmo o cara, assim, que é um cara bem resolvido e tal, gera uma certa insegurança porque você tá trazendo um desconforto pra família, assim. Até Exatamente. então, uma coisa que você tava ali amparando todo mundo, né? Vai meio que cada um vai ter que pegar suas responsabilidades pra sim. que você possa viver o teu sonho, né? A rotina do Lala muda totalmente, completamente. E eu acho que é nesse momento em que a gente sabe se a gente tá do lado, de fato, de alguém que vale a pena. Sim. Porque o cara que ele se coloca numa situação de desconforto para que você possa se realizar é uma prova de amor. Sim. É uma prova É um de amor, companheirismo. né? É um companheirismo. Então, se não há isso da parte do homem, talvez, não digo assim, vá seguir sua vida, vira as costas. Mas assim, Mas sente, alinhe. Dê uma sentada, uma conversada e tente alinhar. tente alinhar, é um alerta para que você olhe ali, alguma coisa não tá legal, né? Exatamente. Aí aqui agora, já pra gente ir pro fechamento, nossa, adorei, tô adorando. É muito bom, assim, é o melhor lugar, assim, quando eu pensei assim, bora fazer, a gente manda muito áudio e por isso o nome do podcast, desculpa o áudio longo, porque às vezes a gente tá assim com alguma coisa aqui querendo conversar, deixa eu mandar um áudio rapidinho, você olha 5 minutos. 10. 5 minutos, aí tá lá a mãe tomando banho, fazendo comida, ele tem que ouvir o áudio de 5, 10 minutos, mas O barulho beleza. da panela de pressão, o menino chamando mãe, Mas é justamente por isso, porque quando a gente para conversar, para debater algumas coisas, a gente acaba crescendo e não podia ficar só no nosso WhatsApp. Jamais. Tinha que ir pro mundo, né? Então, aqui, agora já partindo assim mais pro fechamento, tem uma campanha que roda aí na internet, eu nem sei qual é a empresa, mas de um trabalho legal que eles fizeram agora pro Dia das Mães, que é a criança, a própria filha, entrevistando a mãe. Aí tem 2 perguntas nessa campanha que eu achei legal e eu queria muito trazer aqui pra gente refletir sobre isso juntas, né? A primeira pergunta é: quem era você antes de ser mãe? Você consegue, assim, imaginar, assim? Rapaz, não media consequências. No sentido que eu não tinha medo de nada. Você fala assim, Paty, vamos pular de bungee jump, bora. Vamos ali, vamos subir numa cachoeira, fazer isso, bora. Aventureira. Extremamente aventureira, muito, muito, muito. Menina, era ligada no 220. Eu também Não temia um vejo. desafio de jeito nenhum. Eu vejo muito isso em mim também, assim, essa coisa de agir, né, por impulso, de curtir também, uma coisa que eu lembro muito, assim, eu sempre gostei muito de desfrutar da vida. Então, acordar cedo pra ver o nascer do sol, bora, se é Menina. belo, vamos ver, né? Não tinha, menina, olha, eu comecei a empreender com 10 anos de idade. 10 anos de idade eu era feirante com a minha mãe, tava naquela feira do Pedregal gritando de cima a baixo, olha a polpa de fruta. Olha, Então, assim, eu era muito destemida, muito, muito mesmo. muito bom. Aí isso traz, assim, eu fiquei pensando, assim, nessa pergunta e tentando resgatar quem era essa Aline, assim. Eu vejo muito como uma Aline sonhadora. Eu sempre sonhei muito, mas até hoje sonho. A diferença, assim, acho que de antes e de hoje é mais essa da gente arriscar. Né? Como não tinha muita coisa em jogo, então eu me jogava mais, né? Era eu me jogava mais. Mas tem uma coisa que eu aprendo muito com os meninos e que eu vejo que os meninos me cobram isso. Mais dessa Aline.
Eles gostam muito dessa Aline. Toda vez que eu apresento essa Aline pra eles, essa Aline, assim, impulsiva. Isso é verdade. Nossa, eles curtem demais. Teve um dia que a gente fez aqui, um dia das crianças, que nós fizemos, tem aquele filme O Dia do Sim. Aí nós fizemos o Dia do Sim. Hoje é Dia do Sim, vocês podem pedir o que vocês quiserem. Nossa, eles adoraram. E eu até coloquei limite financeiro pro Dia do Sim. Que eu falei assim, cara, Dia do Sim, aí vai vir altos pedidos que eu não vou conseguir, né? Aí eu coloquei um limite financeiro. Mas por incrível que pareça, o Dia do Sim foi assim, vamos assistir um filme, vamos jogar bola, vamos na pista de skate, rolar ali, descer na pista de skate rolando, né? Era esse tipo de pedido. Então, eles gostam dessa, pelo menos os meus gostam muito dessa Aline sonhadora, essa Aline impulsiva. A Lívia e a Laura comentam, mamãe, ri mais assim. Eu, gente, por que eu não fico rindo dentro de casa? Ri mais assim? Mamãe, por que você tá rindo? Ri mais assim. Que legal, é uma risada assim, espontânea? É tipo uma coisa assim, bem sem noção mesmo, as coisas bem Que bobas, legal. né? Tipo, sair daquela coisa muito certinha, muito concentradinha ali. Eu, não, bora fazer isso aqui. Ela olha assim, minha mãe não tá bem. Ai, que legal. Então, ó, dica pra você, mãe que tá assistindo, experimenta isso. Colocar um pouco dessa dose de você em algum momento desse com seus filhos, mesmo que já sejam grandes, assim, porque os meus já estão adolescentes. Eu tô mas entrando ainda nessa assim fase, curtem, então, né? Tem que curtir. Então, querendo ou não, a gente tem que mostrar aquilo que a gente é. Porque senão se torna um peso e elas sentem o peso. Então, por muito tempo, a gente, por exemplo, no seu caso também, a gente tenta ser muito perfeita. E perfeição não leva a lugar nenhum. Não, tem que fazer isso, tem que ser isso, tem que ir no horário tal, numa rigidez tal. Só que tem hora que eles precisam quebrar isso. Eu preciso ser quem eu sou pra poder, quando chegar lá na frente, elas serem duas mulheres amadurecidas, elas não encontrarem outra Patrícia. Falar assim, eu nunca vi essa versão da minha mãe. E até foi um ponto assim também que virou a minha chave. Assim, eu não quero que chegue lá na frente e as meninas falam, eu nunca vi esse lado da minha mãe. Olha. Eu falo assim, não, eu tenho que ser quem eu sou. Eu gosto disso daqui, então elas têm que me ver fazendo isso. Nossa, muito bom. Então, quando a gente entra na paranoia assim da maternidade perfeita, do fato da gente se anular, a gente começa a mostrar quem nós não somos. Então, não deixe de mostrar quem você é. Elas precisam ver suas falhas, elas precisam ver seus erros, precisam conhecer o seu pior lado e o seu melhor lado. Nossa, muito bom. Muito melhor dica. Melhor dica então essa, tem Paty. que ter. E aí agora pensando no outro extremo, então já assim que a gente era aventureira, que a gente era impulsiva, né? Quem é que vai ser essa Patrícia quando as meninas saírem de casa? Estão independentes, tomarem o rumo delas? Vai ser a avó legal. Né? Ai, mas eu vou viver muito. Sim, hoje eu falo assim, quando chegar nessa fase, elas vão viver pouco dentro de casa, viu? Vou viver pouco dentro de casa, mas vou continuar sendo uma pessoa centrada, né? Mas elas vão conhecer um lado meu, que eu digo que vai surpreender no quesito assim, nossa, minha mãe chegou lá. Então, eu penso assim, caraca, De minha mãe... realização? De realização, uma realização profissional. Assim, caraca, minha mãe falou que ia fazer e fez. Ai, que delícia. Então, assim, ela conseguiu conciliar tudo isso. Ai, que bom. Então, eu penso Vitória, isso. tipo missão cumprida. Missão cumprida. Eu sei que tem tudo são flores, gente. A gente fala aqui, mas lógico tem altos, tem baixos, tem terapia, tem tudo, tem todo um conjunto para poder isso acontecer. Mas lá na frente, quando elas saírem de casa, elas vão falar assim, cara, minha mãe tá bem estruturada. Estou criando elas, não é para o mundo, não. Estou criando elas para que elas venham fazer aquilo que Deus colocou no coração delas. Nossa, glória a Deus. Então, é sobre isso. É sobre eu educar, eu ensinar aquilo conforme a Bíblia me ensinou. A Bíblia nos ensinou para lá na frente, assim como elas vão ver eu colhendo os meus frutos, eu vou compartilhar e ver elas colhendo os frutos delas. Muito bom. Então muito é sobre bom. isso. Eu vejo assim, eu tenho 1001 planos, né, pra quando eles saírem de casa, assim, são planos que não dá pra falar aqui, porque senão eu tenho alguns proibidos, mas eu falo algumas coisas com o Léo que a gente vai fazer quando eles não estiverem aqui. Viajar muito, inclui isso. Eu amo viajar, então, gente, tem coisa melhor na vida, não há. Eu amo. Eu digo isso assim porque, por mais que a gente seja livre quando os meninos estão em casa, a gente sempre tem que se policiar com algumas coisas, porque eles não têm maturidade pra ver muita coisa acontecendo, então, né? Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo, aí tudo a gente tem que dosar. Então, eu vejo assim, quando eles saírem de casa, eu muito sem essa dose, que pra mim vai ser muito bom. É verdade. É verdade. Mas eu também vejo uma coisa que eu vejo muito na minha mãe, assim, porque a minha mãe, quando a gente tava em casa, ela sempre foi uma mãe muito rígida. Nós éramos 6 filhos, então tinha que ser muito rígido, senão ia virar uma bagunça. Ela era muito rígida. E até quando eu casei, até eu consegui construir, assim, a base da família, ela também foi muito rígida, assim, tem que fazer isso, né? Então, tinha muitas coisas que tinham que ser feitas na visão dela. Hoje, eu olho que ela vê as coisas com muita leveza. Então, às vezes, eu trago essa coisa dramática pra ela. Mãe, não tô dando conta, muita coisa, não sei o quê. Aí ela, calma seu coração. Aí ela vai trazendo essa leveza. Então, eu vejo muito eu fazendo esse papel
com eles, assim, de trazer no meio do processo deles, que eles ainda estão em amadurecimento, eu trazer nessa leveza, O porto, essa coisa. você continuará sendo o porto seguro deles. Isso. Assim, aqui sempre você vai ter o colo, vai ter a puxada de orelha, mas você vai ter um colo. Muito bom. A gente começou o podcast falando sobre há realmente uma fórmula mágica sobre a maternidade, há um caminho ideal a ser seguido, né, para alcançar o sucesso. E para mim muito o que fica é que não há. Não. Independente da decisão que você tomar, as pessoas vão ter uma expectativa diferente sobre você. Então, a Patrícia trouxe uma palavra genial, que é a paz. O que importa é se você tem paz naquela sua decisão. Exatamente. Então, não é sobre qual a escolha que você fez na sua vida, se você decidiu investir na sua carreira ou se você decidiu ficar em casa com os filhos. E sim a forma com que você vem crescendo, amadurecendo, evoluindo no decorrer desse processo. Paty, eu queria muito te agradecer. Eu sei que não foi fácil pra você estar aqui, porque você é social media e ela é mestre em ficar falando pros outros aparecer, mas não quer aparecer. Mas já te dizendo aqui, você foi maravilhosa, assim. É sempre muito bom. E eu achei que você ia ficar meio tímida, mas eu não estou vi. extremamente tímida. Eu não Já vi gaguejei isso. muito. Não vi isso. Você foi muito perfeita. E nas suas falas, nas colocações que você trouxe. E eu acho que e foi tão perfeito porque é algo de você. Eu só vi você transbordando aqui. Você não inventou nenhuma roda. Não precisa. Em nenhum momento você só transbordou. Então, assim, eu queria de fato agradecer você ter se colocado nesse desafio, né? Que eu sei que foi um desafio pra você. E dizer que você tem muito a contribuir com esse mundo. Não contribuir com serviço braçal, mas contribuir com toda essa essência que você construiu, né? Das suas histórias, do seu processo, com toda essa essência que você construiu, muitas pessoas precisam consumir disso, né? Sentir o teu transbordo. Então, muito obrigada, você é uma mulher maravilhosa, eu admiro muito você, tá? Mas, gente, eu que agradeço essa oportunidade de compartilhar um pouquinho assim da minha história, né? Nem tudo são flores, todo mundo tem princípios e valores que a gente não pode abrir mão jamais. Então aqui o que eu trouxe pra você são meus princípios, meus valores, que eu não deixei de abrir mão. Que segui firme com eles, mesmo numa caminhada de sobe e desces e de decisões, de culpas, de acertos e de paz. Isso faz parte de quem somos. É isso. E muito obrigada por compartilhar. Então você, mulher que assistiu até o final, aguentou ver esses minutinhos, escutar, existem amigos mais chegados que irmãos. Isso eu posso te falar. Então... Que linda. Que linda. Então esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Ops, desculpa esse áudio longo, que é exatamente esse espaço em que a gente pode transbordar, a gente pode ser real, sem fórmula mágica e sem roteiro. Aguarde aí os próximos. Roda a vinheta! Roda a vinheta. Vai ter vinheta, daqui a pouco vai ter mesa, vai